coisa de Deus aí. O título dessa mensagem é o poder da mobilização. Eu tenho aprendido que o crente, o líder, o pastor, aquele que serve, ele tem que estar mobilizando algo ou alguém na obra de Deus. E no final dessa mensagem, você vai entender o porquê da minha preocupação e a intenção de pregar essa mensagem para você. O título, o tema é o poder da mobilização, mas a palavra em que será ministrada é Neemias capítulo 2, do versículo 17 em diante. Talvez você já tenha ouvido uma mensagem sobre esse tema. As portas da cidade estavam destruídas, os muros arruinados, tudo aberto, qualquer um podia entrar. Nós vamos projetar na tela e você vai ler. Então, lhes disse, estais, versículo 17. Isso. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio? E lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, guarde bem esses nomes: Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, o que fazeis? Como quem diz assim, quem são vocês para edificar uma obra dessa aqui? Presta atenção, quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus, que nos dará bom êxito, nós, seu servo, nos disporemos e reedificaremos. Todavia, não tem desparte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Eu posso ouvir um glória a Deus? Essa palavra é uma palavra muito poderosa e é importante que você preste muito atenção em tudo que vai ser falado para você aqui hoje. Grandes obras, a obra de Deus, ela não acontece somente se você tiver inspiração. Vou te dar um exemplo. Tem gente que tem vontade de ficar de plantão na recepção. Ela recebe essa inspiração. Mas se ela nunca procurar o líder, o pastor, e falar para ele, bota o meu nome no grupo, eu quero entrar na escala, essa inspiração, essa vontade que ela teve, não vai servir para nada. Tem gente que tem vontade de trabalhar no Kids, tem inspiração, sente o desejo, mas se você não procura a pastora, e você não pede para ela colocar o seu nome, e não convocar você para o discipulado, essa sua inspiração, ela não serve para nada. E Deus está à procura de líderes, de crentes, de pastores que estejam à disposição e se mobilizem e digam assim, ó, eu faço parte dessa obra. Porque existe uma grande diferença de sentir desejo, do coração arder e de meter a mão na massa. Porque, presta atenção, isso é algo de Deus para a sua vida. O bolo
só cresce no forno de quem coloca a mão na massa. O bolo não cresce na mão de quem fica olhando para a farinha, para o fermento, para o fubá, para o leite, para aquela vasilha que antigamente a gente não tinha batedeira. Eu lembro da minha mãe batendo o bolo. Fala o nome aí, Ana. Na vasilha, né? É vasilha mesmo? Colher de pau. E aliás, eu acho que era até melhor, mas isso é coisa da minha cabeça. O bolo só cresce, só come do bolo, só prova do pão quem tem disposição e quem se entrega. Fala para o seu irmão, você tem, pode falar sim com ousadia, você tem que se entregar mais. Irmãos, o reino de Deus, ele vai avançar quando você sair da posição passiva. Quando você entrar na posição de mobilizar, de atacar, de servir. Olha, tudo que a maioria das coisas que Deus colocou no meu coração, porque eu sei que foi Deus, é claro que foi Deus. O diabo não ia mandar eu ir para uma praça às 5 da manhã, resgatar 6 homens que moram na rua. O diabo queria que eles ficassem lá. Então eu sei que foi Deus. Mas é importante que você entenda que só aconteceu um impacto no mundo espiritual. Quase 100 homens resgatados estão com suas famílias. Muitos se tornaram empresários, porque além do desejo, alguém foi lá para a praça às 5 da manhã. É muito importante que você entenda que dentro dessa mobilização acontece um fenômeno poderoso. Diga aleluia. A mobilização nasce quando o líder, quando o crente enxerga o que os outros não vê. Pastor, por que você está falando isso? Porque se você tem visão, presta atenção, irmão, olhe para cá. É só o irmão Edson que chegou da Europa, diga aleluia. Se chegasse de Caxias, a gente ia dar glória a Deus do mesmo jeito. Tem horas que você fica olhando, tem horas que o desejo vem, mas você tem que ter muito mais do que isso. Agora eu vou te levar mais longe. Você tem que ter visão. Enxergar o que os outros não enxergam. E olha, presta atenção. Se você for um ser humano, um trabalhador, um crente, um líder e um pastor que tem visão, você vai se destacar. Posso ouvir um aleluia? Porque antes de mobilizar, Neemias passou dias olhando para aquele muro. E olha, aqui tem uma chave muito poderosa. Esse muro em que Neemias olhou, ele estava destruído. Segundo o Victor Hugo, era uma muralha. Foi um mistério poderoso, né, Victor Hugo? Presta atenção, irmão. E nós temos aprendido através da história que esses muros ou essas muralhas eram tão altas e tão largas que um Fusca andava em cima. Então você consegue imaginar, Edson, que o impacto da destruição era muito grande. Mas sabe o que me chama a atenção em Neemias? A destruição não impediu ele de fazer uma análise e de avançar. Para muita gente, a pessoa que chega aqui, que está em condições de morar na rua, é morador de rua. Para nós, é uma vida que vai ser restaurada, é uma vida que vai ser curada, é uma vida que vai ser renovada. Eu posso ouvir um aleluia? Mas pastor, o que é que o líder precisa e deve enxergar? A primeira coisa aqui é preocupante, você tem que estar atento. A primeira coisa que o líder tem que enxergar é aonde está o problema. Onde tem um problema? O líder cheio da vida de Deus, quando o problema vem chegando, ele fala assim, problema. E o que faz, pastor, quando enxerga o problema? Busca solução. Entrega para Deus e busca solução. Segunda coisa que o líder tem que entregar, potencial.
Hoje eu conversava com o Lucas, que está lá fora no drive de oração, e ele brincava comigo, ele falava, pastor, o senhor é muito maluco. Eu falo, é. Aí sabe o que eu falei para ele? É porque você não me conheceu antes de ter Jesus. Vocês são fichinha perto de mim. Aí eu e ele ficamos rindo. Terceira coisa que o líder tem que enxergar, que o crente tem que enxergar, que o ser humano que tem Jesus tem que enxergar, é o futuro que Deus deseja para a pessoa. Sabe quais são os pensamentos que Deus tem a teu respeito? Pensamentos de paz, pensamentos de vida. Acha essa palavra aí para mim, César. É Jeremias. É o quê? E aí, Edu? É isso aqui, ó. Presta atenção, irmão. Tem muita gente andando dentro da igreja que está achando que Deus está com um machado para arrebentar a cabeça dele. Eu vou te mostrar o que está na Bíblia. Jeremias 29:11. É isso aí. Ele diz assim, ó, eu é que sei. Ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Ponto. Vírgula. Para tudo. Qual é o pensamento que Deus tem a nosso respeito? Pensamentos de paz e não de, para vos dar o fim. Edson, tu saiu lá de Algarve, quando tu pegou na tua mala, saiu da tua casa, o pensamento de paz, foi atrás de tu. Tu entrou no avião, sentou na poltrona, o pensamento de paz estava com você. Você desceu no Brasil, passou pela linha vermelha, pela linha amarela, o pensamento de paz estava com você. Irmão, os pensamentos de Deus são a teu favor, sobre você, são de paz, são pensamentos bons. É para te levantar, é para te jogar para cima. Diga aleluia. Segundo ponto, a mobilização acontece quando o povo entende que a missão é de todos. Que isso, pastor? É de todo mundo, irmão. Quando eu fechar a mensagem aqui, tu vai ficar um pouco apavorado, mas tu vai sair daqui com fé. Não, pastor, essa missão aí da conferência é só do pastor André. A missão é de todos. O talento foi entregue para todos. A palavra de Deus beneficia a todos. Observe aqui o comportamento de Neemias, Neemias 2:18. Coloca aí para mim, Cesaré, por favor. A parte B do versículo 18 diz assim: disponhamo-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para boa obra. Sabe o que é disponhamo-nos? É chegar assim e falar, pastor, que hora é a oração? É 6? Eu estou aí. Que hora é o mutirão? É 6? Eu estou aí. Que horas começa o culto, pastor? 18h30? 18 horas eu estou aí. Mobilização. Meter a mão na massa. Se apresentar para o combate. Que isso, pastor? Mas eu não sou dessa rede aí. Não tem essa de rede não, irmão. Tu é crente, tu é cheio do Espírito Santo. Tu tem que abrir a tua boca, tu tem que movimentar. Tu tem que avançar na obra de Deus. Sabe o que Neemias estava dizendo? Eu estou preocupado. Nós vamos fazer. Nós vamos edificar. Ó, deixa eu te falar uma coisa aqui, não escandaliza não. Quem não edifica, não produz. Não produz. Irmão, e aqui no Pão da Vida tem uma coisa abençoada, toma posse aí. Começou a andar com a gente, entra já no organismo da pessoa, o DNA vai sendo envolvido, e ela começa já a ajudar, e doa feijão, e doa mocotó, e quer participar de tudo, e vai trabalhar no encontro. Eu posso ouvir um amém?
Esse é um milagre que a liderança precisa viver na sua vida. Esse é um milagre que um pastor precisa viver na sua vida. Mas se prepara, você vai ouvir a seguinte frase: precisa disso tudo? Já ouviu essa frase depois que tu entrou na igreja? Precisa disso mesmo? Sabe o que me chama a atenção? Quando eu estava perdido, cego, andava por aí, ninguém dizia para mim que era um exagero sair da mocidade 7 da manhã. Ninguém. Com exceção da minha mãe, que sabia que eu estava na morte. Ninguém dizia para mim. Agora, se você quer fazer uma campanha, se você chama para orar, se é muito cedo, tem gente que vai falar para você assim: precisa mesmo? Não é exagero, não. É sábado. É o dia de descanso. O problema deixa de ser meu para ser nosso. Quando tem um problema na vida da igreja, o problema não é daquela pessoa, não. Você faz parte do mesmo corpo. Você tem que se compadecer, você tem que levantar, você tem que orar, você tem que fazer parte. Diga aleluia. Pastor, que isso, pastor? Presta atenção, irmão. No final você vai entender o que eu estou te falando. Terceiro ponto: a mobilização produz força coletiva. Já viu no encontro com Deus? Um pega na mala, o outro pega na mala, o outro chega cego no sítio. Às vezes tem um maluquinho que chega e quer ir na piscina, né? O pessoal da piscina é diferenciado, mas é cheio do Espírito Santo. Aí o outro já chega pegando na cozinha, já começa a cortar. Pastor André já fica em cima de mim, já foi para o mercado. Agora eu estou cobrindo ele no mercado. O Renatinho, claro, me dando suporte. Irmão, presta atenção. Eu vou te entregar aqui, não é para te acusar, é para te despertar. Vai passar 48 encontros e tu não trabalhou em nenhum. Uau! Como, pastor? É coletivo. É todo mundo junto. É sem recuar. Não, pastor, eu não posso. Irmão, tá caro, tá caro. Irmão, tira esse japonês da tua vida. Conforme eu aprendi aqui com a pastora Andréia, muito caro é tu não participar de uma conferência dessa. O que é derramado aqui, o que é expandido aqui em nós, o que é alargado na nossa tenda, é sobrenatural. E tem gente que olha pra gente e fala: é muito caro, R$60. Caro é você ficar em casa porque tinha dinheiro e não quis vir. Caro, pega aí agora que é para quem não tem. Caro é você ficar em casa não tendo dinheiro porque você não pediu ajuda para vir. É mais caro ainda, sabe por quê? Orgulho. Vocês percebem que todo mês eu coloco no grupo: família, precisamos de ajuda, está faltando 8 mil. Quem vê isso aqui todo mês? Família, eu preciso de ajuda, falta 5 mil. Família, eu preciso de ajuda, falta 2 mil. Eu não tenho vergonha. Sabe por quê? Porque eu aprendi que a gente tem que pedir ajuda. Mas tem gente que já deixou de ir para o encontro porque não tinha dinheiro. Tem gente que já deixou de ir para o encontro, trabalhar no encontro porque não tinha dinheiro. Tem gente que vai deixar de vir para a conferência, eu não vou profetizar isso, porque não tem dinheiro. É como se você estivesse declarando: olha, Mamon é que manda em mim. É como se você, presta atenção, isso é muito revelador. É como se você estivesse declarando que Deus não tem poder para levantar o Victor Hugo para pagar a tua. Outro dia eu falei para o irmão: mano, eu tenho intimidade com ele, né?
Falei, vamos fazer uma célula na tua casa. E o Espírito Santo falando para mim, vai lá, vai lá. Eu já sabia para que era. Se chegasse lá não tivesse sofá, a gente ia mobilizar, botar sofá. Se chegasse lá não tivesse rec, a gente ia mobilizar e fazer rec. Se não tivesse banco para as pessoas sentar, a gente ia mobilizar e comprar banco para as crianças sentar. Até hoje ele não me chamou para fazer a célula. Não que as pessoas têm que chamar por interesse. É porque às vezes a pessoa que não mobiliza, ela fecha a porta. Ela fecha a porta do que Deus quer fazer. Faz uma experiência comigo, me abençoa com qualquer coisa. Na hora eu vapo daqui. O irmão quando veio me abençoar, que me entregou o presente lá, o relógio, eu falei, não, mas que é isso, irmão? É meu, tomo posse, me dá aqui. Você pode me dar uma bicicleta, uma Caloi 10. Tu vai ver se eu não vou tomar posse dela. Tem gente que eu não mereço não. Irmão, não é questão de merecer, é questão que Deus está te dando, é Deus está fazendo, a obra é dele, o interesse é dele, diga aleluia. Meu irmão, a força é coletiva. Cada um tinha uma função. Trabalhavam junto. Depois tu estuda o texto em casa, enquanto um tomava conta do inimigo, o outro edificava, sentava tijolo, fazia massa. Não tô na escala não. Beleza. Tem que assistir culto, tem que ouvir palavra. Irmão, sabe o que eu amo? Está escrito na Bíblia, quando chegar lá no céu, tu vai ser coluna do santuário, está lá em Apocalipse. Coluna do santuário vai ser obrigado não, vai ter o privilégio de ver os anjos cantar 24 horas. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o céu está cheio da tua glória. Que isso, pastor? Toda mobilização, quarto, enfrenta resistência. Ai, como eu gosto da resistência. Quando eu vejo alguém com um cantinho de boca debochando, eu falo, vai ter vitória, estão resistindo. Sabe por quê? A resistência é um sinal que Deus está na frente. Tu vê o que os inimigos falaram aqui? Quem vocês pensam que são? 2,19. Quem você pensa que é? Quem está pensando que é? Quem está pensando? Chegou na igreja ontem? Já está trabalhando na cantina? Quem tu pensa que é? Ih, que isso, rapaz? Que história é essa? Já chegou aqui ontem, já casou, já tem filho, já tem apartamento, já tá fazendo parte do louvor. Quem pensa que é? Resistência. Eu amo quando tem resistência, porque eu sei que Deus está na frente. Porém, Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, quando souberam, zombaram de nós. Já zombaram de você? Fala sorrindo, sim ou não? Você imagina eu com essa cara de Paraíba. Está aqui. Zombaram de nós e nos desprezaram. Irmão, isso aqui é muito profundo. Eles zombaram, eles desprezaram e ainda montaram uma armadilha acusando eles. Quereis rebelar-vos contra o rei? Como quem diz assim, irmão, ainda mentiu, falou assim, está querendo se rebelar contra o rei. Presta atenção, irmão, toda vez que você se levantar para fazer a obra, vai ter gente que vai zombar de você, que vai desprezar você, que vai dizer que você não pode. Um dia eu chamei um cara para fazer um telhado para mim. E realmente, o telhado que eu queria, não tinha muito esquadro.
Aí ele virou na minha cara, no meio da obra, e falou: esse telhado é impossível fazer. Eu falei: campeão, muito obrigado, Deus te abençoe. E quando ele saiu, eu dei maior sorrisão. Sabe qual é o telhado que ele falou que é impossível fazer? Aquele que tem o laude lá no sítio, que tem a lareira. Para ele era impossível. Para o meu Deus, não. Presta atenção, irmãos. Tem coisa boa para chegar na tua vida. Os desafios que Deus está colocando para você já estão rompidos e vencidos em Cristo. Sabe qual é o problema? É que muita gente, quando vem a primeira zombada, ela... Vou mais não. Magoou. Peraí, mas domingo passado tu estava com a mão dizendo que tu ama Jesus, que tu ama a obra, que essa obra é tudo para tu. Com a primeira zombadinha, com a primeira escarnecidinha, com a primeira cuspidinha, tu já foi embora. Oh. Louva a Deus, porque aqui não tem o xiita que arranca tua mão, arranca teu olho. É um país livre ainda. Eu sabia que hoje não ia ter tanto glória a Deus, mas tá tudo bem, diga aleluia. Sempre vai aparecer os críticos, os zombadores, os desanimadores, os opositores. Os opositores estão no jogo. Irmão, preste atenção, está no jogo, faz parte do game. Oposição, presta atenção, a oposição, a dificuldade, a resistência é a alavanca para te empurrar para cima. Quem trabalha com venda aqui? Se no primeiro não que tu receber, tu desistir, eu vou te contar uma história. Nos Estados Unidos, um camarada descobriu que numa certa fazenda tinha ouro. Ele foi lá e comprou a fazenda. Quando você compra uma propriedade, que você vai fazer qualquer obra nela, é sempre melhor que você use os equipamentos de quem está perto, porque se torna mais barato. Não tem, a viagem é perto, você não tem que puxar mercadoria de longe. E aquele fazendeiro que comprou aquela fazenda para explorar ouro, ele contratou uma empresa que ficava a 5 quilômetros da fazenda, que tinha um maquinário. E aí ele começou a mandar cavar. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, 19, 20, 28, 50. Quando chegou em 60, ele chegou para o dono da empresa, que perfura, e falou: aqui não tem ouro. O dono da empresa, né? Acho que não tem mesmo não. Me paga só a metade aí que tu contratou. E ainda tem mais. Quer vender a fazenda? Aí ele: quero. Eu pago o que você pagou. Tá bom. Comprou a fazenda, assinou a escritura. No outro dia chamou a equipe. Estava a 1 metro da camada do ouro. Com 1 metro ele chegou no ouro. Ficou trilionário. Mas o grande lance não acaba aqui. É que aquele que vendeu a fazenda, aquele que não foi até o fim, aquele que não teve resiliência, ele não desistiu. Hoje ele é dono da maior empresa de seguro dos Estados Unidos. Porque ele saiu dali, montou uma empresa e aprendeu que ele nunca mais ia desistir. Hoje ele é mais rico que o cara do ouro. E olha para mim aqui. Satanás quer te parar. O inimigo quer paralisar você, porque você está a 1 metro do ouro. 1 metrinho. Você está pertinho.
quem mobiliza pessoas, incomoda. Ó, vou te dar um desafio. A partir de hoje, você nunca mais vai entrar nesse prédio sem trazer 2 pessoas que você vai ficar atrás procurando igual doido na rua. Mobiliza. Fazer um acordo. Eu não vou mais na igreja se não convidar pelo menos 5 pessoas. Faz um teste. Sabe o que vão falar para você? Louca. Maluco. Sabe o que vão dizer para você? Eu não quero saber de igreja. Claro que não quer, pô. Está debaixo de opressão, está debaixo de luta, está debaixo de guerra. 5º ponto, o poder da mobilização está na certeza de que Deus está na frente e comanda a sua vida. Tu tem certeza? Tem certeza? Tem certeza que Deus está na frente? Que a tua vida está na mão dele? Que ele é o dono de você? Que você é propriedade exclusiva dele? Que os pensamentos que ele tem sobre você são pensamentos de paz, não de mal? Já está correndo, Ricardo? Já está dando um trotinho? Deus está na frente ou não está? Quebrou o pé. Falei, não, Ricardo, tu vai voltar a correr. Vamos para a fisioterapia. Ó, eu tive que ir lá em Canaã e o Popeye acabou comigo ontem. Sabe quem é o Popeye? Vou te contar quem é o Popeye. O Popeye é um cachorro que chegaram lá na minha propriedade e colocaram ele na porteira para o caminhão passar por cima da cabeça dele. Aí eu falei, Marcinho, Popeye é meu. Por que Popeye? Porque eu já tenho Brutus. O preto é o Brutus. Aí o Marcinho falou, então o nome dele é Popeye. Eu falei, então bota o Popeye para dentro. É muito legal essas coisas, né? E agora acho que está vindo de Manaus aí o Eclesiastes. Estou orando para o Edir trazer. Aí, um dia, Marcinho está roçando o campo, com lâmina, Popeye tem uma unção triplicada, foi pular em cima, decepou a pata. Ficou na pele, pendurado. E o caseiro ficou preocupado, angustiado, com receio de falar comigo. E o Nando me avisou, vai perder, o cachorro perdeu a pata. Eu falei, como perdeu a pata, cara? Meus cachorros não perdem pata. Pastor, está amarrado lá, está pendurado. Eu falei, chama a Marcinha aí. Leva para o veterinário, bota no carro. Isso 2 dias depois, irmão. Chegou no veterinário, o veterinário falou para mim, olha, nesse caso aqui, geralmente eu corto. Eu falava, mas nesse tu não vai cortar. Encola um osso no outro, mete um atalho e enrola. Ele disse, o senhor está falando, eu faço. Alex, meu veterinário. Colou um osso no outro, meteu o atalho e enrolou. Falei, entrega ele para a Sueli. Sueli, cuida dele 60 dias. Cheguei em Canaã ontem, ele voava nas minhas pernas e me mordia brincando. Que cachorro atentado. Eu olhei para ele e falei, cara, tu não tem educação nenhuma, tu constrange as pessoas. E ele brincando, vinha, sabe aquele cachorro que pula em você? Sai de todo melecado. Você leva uma visita, você sai apavorado. Pastor, por que você faz essas coisas? Porque eu tenho certeza que Deus está na frente. Porque olha para mim aqui, cortar a pata, estava na pele, é só a tesoura. Agora, ter a percepção, ter a visão, ver aquele caso que todo mundo diz que é ruim e entender que ali vai ser glorificado o nome de Deus, porque hoje ele corre e salta com 3 metros. Olha para mim, líder, olha para mim, crente do Pão da Vida, olha para mim, você que está em casa, tu tem que decidir qual ser humano tu vai ser. O que tu olha para o muro destruído e mete a mão e faz, ou que fica sempre,
não vai conseguir, não vou ter, eu não nasci para isso. Qual que tu quer ser? Você que está me assistindo aqui, essa pregação foi feita para você há 18 anos atrás. Qual crente que tu vai ser? O que nunca vai para a célula? Porque sempre fala, eu não posso, estou cansada. Não ouvi um aleluia. Neemias 2:20. Daqui a pouco tu vai entender por que eu estou te exortando. Neemias. Então, lhes respondi. Respondeu para quem? Para os opositores, para quem debochou, para quem falou que não ia conseguir, para quem disse que ele não era nada. Já lembra, Alexandre? Você é nada. Você é nada, Alexandre. Quem é você, rapaz? Esse magrelo desse Lucas é nada. Está mais lindo que eu 1000 vezes. Posso ouvir um amém? Então, lhe respondi. O que ele respondeu? Eu sou fera, eu sou bom, eu sou o cara. Não. O Deus dos céus é quem nos dará bom para nós, seus servos, nos dispor. Para que ele vai te dar? Presta atenção, irmão, isso aqui é uma chave, tem que virar na tua mente, tem que entranhar no teu espírito. Ele te dá bom êxito para quê? Para quem se dispõe a reedificar. O bom êxito é para quem quer edificar algo. Eu falei aqui, tive a oportunidade de ministrar na última oração. O bom êxito, na maioria das vezes, é para quem se consagra mais. Ih, pastor, voltou para a lei? Não. É só lógica. Aquele jogador lá que tirou o Brasil da Copa, ele se consagra mais, ele treina mais, ele se capacita mais. Aí quando chega na hora do jogo, ele faz o que ninguém faz. Muita gente não se liga, muita gente não presta atenção. Tem gente que nem acredita, tem gente que ainda debocha. A igreja é o maior centro de treinamento do planeta. Eu estou comprando uma empresa que o rapaz chegou para mim e falou assim, queria te dar um testemunho. Eu falei, conta para mim, meu filho. Ele, tudo que eu aprendi com o senhor, eu coloquei em prática, que eu aprendi na igreja. Eu falei, fala mais. Eu fui convidado por uma multinacional para fazer uma transmissão para não sei quantos países. Irmão, isso é muito poderoso. Eu falei, fala meu filho, fala mais para mim, eu estou precisando me alimentar. Ele então, tinha que mobilizar 60 pessoas. E aí, pastor, ele me chama de sentinela, né? Eu lembrei do encontro com Deus. Eu lembrei do Senhor. Eu lembrei quando eu era um dos líderes. Eu falei, conta mais, filho. Fiz tudo, bati a lista, organizei, testei, fiz backup, tinha reserva. Eu falei, me conta o final. O final é que o chefe lá dos Estados Unidos parabenizou o chefe daqui e perguntou quem era essa empresa. Sabe aonde ele recebeu a capacitação? Na igreja. Agora pergunta para o teu irmão, e se tu for embora no primeiro não? Pergunta, fala para ele, e se tu desistir? Porque tu não gostou do que ouviu? Acorda para a vida, crente. Tu vai ouvir coisa que tu não gosta,
Sempre. Até Jesus voltar. Ah, mas dentro da igreja não. Seja bem-vindo ao mundo real. Aqui é pior. Sabe a história do irmão que chegou para o pastor e falou: pastor, eu queria marcar um gabinete, preciso me retirar. Falou um monte de coisa, foi para outra igreja, chegou lá, gabinete com o pastor, porque lá o pastor recebe, né? Igual aqui. Aí o pastor: fala comigo, irmão. Não, estou saindo de lá porque lá tem fofoqueiro. Aí o pastor falou: aqui também tem. Aí, hã? Aqui, irmão, aqui é a minha luta, aqui é contra os fofoqueiros. Não, mas fala outro motivo, porque isso aí não adianta tu vir para cá. Ah, outro dia lá, a irmã falou um troço que eu não gostei. E aqui também. Ainda falou: tá vendo aquela irmã ali? Às vezes ela falou um troço aqui, a outra irmã não gostou. Não, mas fala outro motivo aplausível, porque esses dois tu vai ter que ficar lá. Lá tem muito pouca gente, ninguém ajuda. Ele: rapaz, aqui é uma peleja. Aqui, rapaz, se minha esposa não entra no kid, não mete a mão, Deus não levanta a Tati, só Jesus. Aí quando chegou no 10º, ele olhou para o pastor e falou assim: pô, pastor, posso falar uma coisa para o senhor? Ele falou: pode. Eu não vou sair de lá não, lá é bom pra caramba. O pastor, cheio de Deus, falou: é a melhor coisa que você faz, cara. Fica lá. Porque aqui é pior. Onde você quer chegar, pastor? Irmão, não existe igreja perfeita. Não existe empresa perfeita. Hoje você reclama porque você é diretor. Hoje você reclama porque você é funcionário. Amanhã tu vai reclamar porque tu é dono. Mudou, César. Tu mudou de cadeira. Agora tu é dono. Uau. Agora todo final do mês, Nandes, vai bater naquela porta linda tua. Eu sou a conta para tu pagar. Mas pega aí, é profético. Sabe quem vai abrir a porta para esse tuk? O Deus do impossível. E ele vai responder: eu estou aqui, eu sou a provisão. Todo mês, irmão, eu falo para edificar a tua fé. Eu falo: PR, estou todo arrepiado. Ele fala: o que foi? Está faltando muito dinheiro. Aí já aprendeu, ele: Deus proverá. E sai correndo. Aí eu ligo com o meu discipulador e falo: PR, está tremendo aqui. Ele: o que foi? Falta 16. Aí ele responde para mim: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Fica na posição. Irmão, sabe o que é mais poderoso na minha vida e na tua? É que a mesma boca que fala que está faltando 16, no outro dia fala: agora tem 9 sobrando. Não tem mais, né? Porque de 2 dias para cá já semeamos com força. Saí do tema. O poder da mobilização está na certeza de que Deus está na frente. Vou dar um exemplo aqui só para todo mundo aprender. Posso ouvir um amém? Vem cá, César. Gosto de pregar de casaco, não faz frio no Rio de Janeiro. Então colocar fogaréu aqui tremendo. César, meu filho, Deus falou comigo, e você agora vai cuidar desse departamento aqui. Pega aí. Amém? Fica aí. Deus falou pela misericórdia, eu sou o pastor da. Aí Deus falou comigo, eu fui, fiz o que Deus falou. Coloca o César. Sim ou não?
Aí vem o maluquinho. Fazendo o que aí? Fazendo o que aí? Pastor te colocou aí? Ih, qual é, rapaz? Ih, pastor te colocou aí? Olha o maluquinho. Pô, tô aqui há 16 anos, velho. Mas Deus mandou botar ele. Chegou ontem. É o mesmo espírito que atacou Neemias. Quem tu pensa que é? Por que tu está fazendo isso? Ainda vou falar para o rei, hein? Mesmo espírito. Esse espírito aqui. E tem um detalhe que é poderoso, irmão. Se tu não mudar, vai te arrebentar a tua vida. Quando o pastor coloca uma pessoa, ela é o representante dele e de Deus. O César é meu representante. Se tu fala mal dele, tu fala mal de mim. Se tu não gosta dele, tu não gosta de mim. Se tu rejeita a liderança dele, tu rejeita a minha. Sabe onde é que está isso? Na Bíblia. A lei do representante. Moisés tinha Josué. Josué, quando Moisés foi tomado da terra, quando Deus recolheu Moisés, Josué era o representante. Pega a visão aí, estuda na Bíblia. Ele fez o dobro de milagre que Moisés. Eliseu era o representante de Elias. Quando Elias é tomado da terra, Eliseu faz o dobro de milagre. Imagina quem olhou para Eliseu e falou: pô, esse cara não é Elias. Quem mandou esse cara aí? Como assim? Eliseu? Não, eu só fecho com Elias. Não, filho. Elias consagrou e foi usado por Deus para levantar. Quando tu rejeita alguém que Deus levantou, tu está se voltando contra quem levantou e contra Deus. E com todo respeito, tá? Não importa se tu não gosta da pessoa, não importa se tu não vai com a cara dela, não importa. O que eu faço, pastor? Muda ou muda? Porque quem levantou ele foi Deus. Eu não vou tirar. Eu meter a mão? Não sou louco. Obrigado, César. Eu sabia que ele ia encher o copo. Neemias não confiava apenas na estratégia. Neemias não confiava apenas no planejamento. Neemias confiava em Deus. Por quê, pastor? Porque mobilização sem oração vira ativismo. Eu sempre falo para ele, eu estou ensinando, vai ter reunião, ora antes. Vai ter discipulado? Ora antes. Fizemos a oração dos homens na quinta, oramos 1h20. Foi legal que a gente descobriu que pode orar, Adriano. Nego esticando perna, nego fazendo flexão, e joelho doendo. Mas estamos lá, irmão. Buscando ao Senhor. Getúlio resfriadíssimo, tendo arrebatamento. Teve uma hora que eu falei, acho que Deus levou ele. Porque eu vi ele tão... Mas quando Deus dirige, quando Deus está na tua frente, você não percebeu, mas tu está prosperando. Você está crescendo. Pastor, mas por que tanta mobilização? Por que isso está despertando a gente? Porque Jesus foi e é o maior mobilizador de todos os séculos. Ó, tem irmãos que começaram a andar com a gente há pouco tempo, estão chegando agora, posso ouvir um amém? Já procura um lugar para tu trabalhar, procura um lugar para tu servir. Porque senão, irmão,
Tu vai ter que ouvir o que esse cara aqui ouviu, que eu vou ler para tu agora. E eu tenho maior pavor disso. Mateus capítulo 25, versículo 1, 15, 14. Eu tenho maior medo de ouvir isso aqui. Eu falo, Senhor, não deixa, me livra disso aqui, Senhor. Porque a gente está na graça, nós somos pregadores da dispensação da graça, nós valorizamos a graça, mas tem coisa que não vai ter arrego não. Quem mais recebeu graça de Deus, mais será cobrado. Vamos ler aqui o texto? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus... Vou tirar o óculos aqui. Tem gente que fala assim, mas não, você não gosta de igreja não. Vou mais não, quer saber de igreja mais não. Ela está desprezando aquilo que Deus mandou o filho dele para pagar o preço por ela. Presta atenção. A um, versículo 15, ele deu 5 talentos. A outro deu 2. E a outro ele deu 1. Cada um segundo a sua própria... Está escrito o que ali, gente? Então fala, segundo a sua própria... Não dá para tu falar que tu não tinha condição de segurar. Porque ele sondou você lá do céu, ele escaneou você e falou, ele pode. Beleza? E então, partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Beleza? Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu a cova e escondeu o dinheiro do... De quem é o teu talento? É do... Pode esconder não, vem aqui. Você que está me assistindo aqui, vai para mim. Pode esconder não. Não é seu. É muito mais grave do que imagina. É muito mais perigoso do que possa parar para pensar. Porque você está manuseando errado algo que não é seu. Você está cuidando de maneira não zelosa, você não está cumprindo a sua missão. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou contas com... Deixa eu te ensinar uma coisa. Você está na graça. Sim ou não? Mas Deus vai vir acertar a conta. Pastor, mas o senhor fala que eu sou filho amado. Sim, mas vai prestar conta. Vamos seguir. Deixa eu me encontrar de novo aqui. 20, parei no 20? Parei no 20? Isso. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis que os outros talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também aquele que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei.
Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. O que recebeu 2, multiplicou, parabéns, entra no gozo, você vai ser feliz, desfruta aí, é tudo teu. O que recebeu 2 também, o que recebeu 5. Agora vamos ver como é que ficou com quem recebeu 1 e enterrou. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Presta atenção. Você vê que a motivação dele não foi nem desonra, foi medo. Ele teve medo. Eu fiquei com receio, eu não soube o que fazer. Então presta atenção, se para quem teve receio e deixou escapar e não valorizou e perdeu, a cobrança foi intensa, imagina para quem despreza. Respondeu-lhe, pois, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei. Sabia disso? Tu sabia. Tu sabias que eu faço isso? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Sabe o que Deus está falando para ele? Tu sabia que eu ia te cobrar. Por que tu está cuidando das minhas coisas assim? E pode parecer que eu estou pegando no pé de alguém aqui, né? Eu não estou pegando no pé, estou pegando no teu corpo todo. Porque como pastor tem essa obrigação de te despertar. Tu sabia que eu ia te cobrar. Você, quando foi levantado para a liderança, você falou: meu sonho, eu aceito. Então tem cobrança. Tu sabia que ia ter disciplina, que tu ia ter que ser o primeiro a chegar. Tu sabia. Por que tu está assim? Por que tu enterrou? Por que tu não vai mais à célula? Tu sabia. Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dá a ele para o que tem 10. Uau! Porque a todo que lhe tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será. Vou parar aqui um pouquinho que eu já vou fechar. Vou passar 3 minutos hoje. Irmão, presta atenção. A conta é a seguinte: foi entregue na tua mão, não era teu, foi Deus que te deu, tu não cuidou, não interessa qual foi o motivo, se foi por orgulho, por chateação, tu jogou fora, quando enterra tu deixa de produzir. Vai ter que ouvir o que esse cara aqui ouviu. E detalhe, vai ter que ver o teu talento sendo passado por do lado. Mas tem gente que acha que isso aqui é pouco. E para você que acha que é pouco, vai ter mais. Eu acho que isso aqui já é, que eu peço misericórdia intensamente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Posso ouvir um amém? Versículo 30. E aí, irmãos, ecoa uma voz dentro do texto. E o servo inútil, o que faz com ele? O inútil. Isso aqui não é para te afrontar, porque eu sei que você não vai ouvir servo inútil. Você vai ouvir: dá o talento e recebe. Você vai ouvir alguém falar: dá o talento para ela, dá o talento para o Júnior, dá um talento para o Getúlio, dá um talento para o pastor André, dá um talento para a Evelyn. Nós não vamos ouvir essa. Nós vamos ver o talento vindo. Mas preste atenção, irmão, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é para despertar a gente. E o servo inútil?
Cadê ele? Vamos fazer alguma coisa com ele? Vamos, pô. Porque, peraí, né, irmão? Não pensa você que o Vitor Hugo vai passar 80 anos servindo na igreja, multiplicando talento, e o outro cabra nunca fez nada. Está salvo. É graça. Pelo amor de Deus. Não vai perder a salvação. Mas não fez nada. Lançai-o para. Ali haverá choro e ranger de. Vem com maturidade que tu vai entender. Quando eu comecei a meditar nesse texto, o Espírito Santo falou para mim: tem que ministrar isso. E começa, irmão, isso aqui tem uma coisa muito poderosa. Quando eu estou pregando a palavra, eu estou pregando para mim primeiro. E o Espírito Santo falou para mim: não pode deixar de seguir o que Deus te mandou seguir. Não pode deixar de fazer. Vai ter resistência, vai ter deboche, vai ter horas que você vai ouvir coisa que você não gosta. Mas o talento não é seu, o talento não é meu. O talento é do Senhor. Irmãos, eu fico imaginando, a minha cabeça ela viaja nas coisas de Deus. Eu fico imaginando quando esse servo pegou na pá e fez o buraco. Deus olhando para ele lá do trono, falou: poxa. Porque tem gente que tem uma limitação. Ela fala assim: eu só tenho, pode subir os ministros, eu só tenho um talento. Não vai fazer falta. A igreja é tão grande. É com esse um talento que Deus vai usar você para resgatar uma vida que ela pode resgatar 1000. Olha isso, Érica. E eu quero fechar fazendo algumas perguntas para você. Você que é crente, você que é líder, você que é discipulador, você que é pastor. Você está apenas servindo ou você está mobilizando pessoas? Você é aquele crente que tem a escala, você vem, faz o seu trabalho, você passa uma semana inteira e você não mobiliza ninguém. Você é aquele crente, aquele líder, aquele pastor, aquele discipulador que está ensinando ou está junto com isso mobilizando? A tua célula, se você sair dela, ela acaba ou tem gente que você treinou para mobilizar e ganhar vida? Presta atenção, irmão, que isso aqui é poderoso. Você como crente, como líder, como pastor, como discipulador, está desenvolvendo quantas pessoas? Como crente, pô. Não, pastor, eu não sou líder, mas tu é crente, pô. Tu tem Espírito Santo, tu tem Jesus.
Tu ganhou quantas almas esse mês? Não, pastor. Eu estou apenas administrando. Se coloque de pé. Hoje, Deus te levanta para não só ser executor, mas ser um mobilizador. A partir de hoje, a partir de hoje, tu vai parar de dar desculpa e vai mobilizar as pessoas. Não, pastor, na minha célula só vai 2 pessoas. Porque você não mobiliza. Eu vou orar por você. E se tem alguém que quer receber uma oração para sair desse perigo aí, de enterrar esse talento, pode vir aqui. Tu não pode passar mais 1 ano sem ganhar uma alma. Eu não vou passar. Não fica com vergonha não. Isso aí, Michel. Você fez igual Neemias. Olhou para o muro e falou: ih, rapaz, o negócio está ruim. Olha, nós vivemos na graça, mas Jesus pagou um alto preço. Foi barato não.